Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Capítulo de número 19, foi a palavra que o Senhor me confiou como verdade para essa noite. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 19. Glória a Deus. Tem como a gente acender as luzes só por agora para fazer a leitura? Amém. Oh, glória. Aleluia. Isso. Tá dando aí, gente? Tá dando para ler? Glória a Deus. Pode deixar assim se quiser, viu? Por um pouquinho. Acho que eles querem também. Porque eu não enxergo nada 2 palmos daqui para frente. Então, se ficar acesa, vai dar para eu ver que tem um povo aqui. Glória a Deus. João, capítulo de número 19, versículos de números 23 em diante. Tem alguém aqui que não é de Itaperuna, é de lá do Rio? Tem alguém aqui? Você veio hoje? Ou está aqui desde ontem? Desde ontem. É a melhor coisa, gente. Vocês também, vocês vieram hoje ou estão aqui desde ontem? Desde ontem, vieram para a conferência. Não dá sensação quando a gente vem do Rio para cá que a gente está fazendo viagem um dia? Não, sério. A minha mãe já estava, tadinha, igual o burro do Shrek. Ela ficava, tá chegando? Tá chegando, tá chegando. Pastor Eduardo, que vai estar aí com vocês daqui a pouco também, veio aqui com a gente hoje, vai estar ministrando já já. Ele dizia, gente, eu estou igual o burro do Shrek, tá chegando. Falei, meu Deus, devia ser assim que Paulo se sentia quando falava sobre atravessar Macedônia. E como pode? É Rio de Janeiro, não é? Eu amo esse lugar, porque ele me dá a sensação de que Deus me tirou, me arrancou da minha terra e me trouxe para o lugar que Ele queria. Deus abençoe. Tem feito calor em Itaperuna, gente? Para variar. Você sabe quantos graus está hoje lá fora? 29. Dá glória a Deus que aqui tem ar-condicionado. Aleluia. Quem achou, diga amém. Dos versículos 23 em diante, diz assim o texto sagrado. Tendo os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e dividiram-na em 4 partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica que era sem costura, toda tecida numa peça só, de alto a baixo. E disseram uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver de quem será. E isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que dizia, dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi o que fizeram os soldados. Complete aí para mim, por favor. E foi o que fizeram os? Versículo de número 28. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava consumado, e para que a escritura se cumprisse, ele disse, tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre uma esponja, e colocaram-na numa vara de ísopo, e chegaram na sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Como era o dia da preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem expostos na cruz durante o sábado, porque esse sábado era um grande dia, rogaram-lhe a Pilatos que lhe fossem quebradas as pernas e que fossem tirados os crucificados. E foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele havia sido crucificado. Mas chegando-se, porém, a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados transpassou-lhe o lado com uma lança, que imediatamente saiu sangue e água. E aquele que viu testificou que o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais que estas coisas aconteceram, para que se cumprisse a escritura que dizia, nenhum dos seus ossos será quebrado. Diga amém por essa palavra. Curve a sua cabeça aí agora. Põe a mão sobre o seu coração. Pai, no nome de Jesus, nós oramos ao Senhor agora e te suplicamos que o Senhor possa continuar falando conosco,
que o Senhor possa continuar fazendo transbordar rios de água viva do nosso interior nessa noite. Que a Tua palavra possa alcançar, Senhor, desde esse que está mais perto até aquele que está mais distante. Aonde houver alguém ao alcance da voz profética nessa noite, possa ser tomado, inundado pela Tua graça, pela revelação da Tua palavra, pelo Teu fluir. Engrandece o Teu nome nesta noite. Abate, joga por terra toda tristeza, toda frieza, tudo aquilo que vem para nos abater, para nos enfraquecer, para nos entristecer, muitas vezes para nos intimidar, para guerrear contra a nossa mente, contra a nossa consciência no culto, trazendo-nos preocupação, embaraço. Há poder no Teu nome, Jesus. Teu é o governo, Tu és o amado, o desejado, a glória desta casa. Ainda antes que houvesse dia, o Senhor já existia, e não há quem possa fazer escapar das Tuas mãos, operando, agindo, Senhor, nesta noite. Quem impedirá? Cumpre o que Tu disseste que faria, quando o Senhor me chamou ao ministério da palavra, dizendo que aonde eu ministrasse, enquanto o Senhor me enchesse, também encheria a igreja, curando, salvando, libertando, transformando, avivando. Estamos em uma noite altamente profética, semeando fogo de avivamento, que seja, Senhor, como tem sido, muito mais do que um tema, mas que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, ter toda a liberdade em nosso meio. Enche os Teus vasos, suscita os Teus profetas, confirma ministérios, traz respostas, sela do céu para a terra este congresso, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Quem concorda, diga: oh, amém. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Ramacandalabachanda rabachai. Oh, glória! Vai se enchendo aí do Espírito Santo, meu irmão. Vai sendo cheia, minha irmã. O Senhor está aqui. Aleluia. E Ele está dizendo: eu vim para encher. Eu vim para encher. Quem quer ser cheio? Orabacando rebai. Oh, aleluia. Quem é batizado no Espírito Santo com fogo e acredita nisso pela evidência do falar em línguas, está proibido de falar em português agora. Abra a tua boca. Abra a tua boca e apresente ao Senhor. Orebai do rebiai de orginai assúria. Oh, aleluia. Santo de Israel, o Senhor está aqui. Oh, glória, aleluia. Oh, glória, como eu me sinto privilegiada de estar aqui nessa noite. Mais uma vez, pastor Nolfo, muito obrigada. É tão bom estar onde o Senhor está. É tão bom estar onde o Espírito Santo de Deus tem liberdade. Oramai de rebi. Ai do que mendri ai ashergia. Olabai do rebai de orgia na gavassúria. Camila, cale a boca, pregue logo. Quem é que pode atar? Aquele que está sendo cheio pelo Espírito. É minha xurievassuria. Oh, aleluia, o Senhor está aqui. Sacode os dois aí, diga: o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Aonde Ele está tem cura, tem salvação, tem milagre, tem fartura de alegria. Mas sabe uma das coisas mais fortes que Ele está me dizendo que vai fazer aqui? Assim diz o Senhor: essa noite é noite de resposta. Essa noite é noite de resposta. Catuca alguém aí agora que você vai dizer para ele ou para ela assim, ó: hoje você sai daqui. Diga: hoje você sai daqui sabendo que decisão tomar. 2022 será um ano de decisões assertivas. 2022 será um ano de decisões assertivas na sua vida.
Aleluia! Amém! Eu posso ouvir um amém? Amém! Aleluia! Oh, aleluia! Se o Senhor determinou, quem, pois, o invalidará? Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! A leitura que nós acabamos de fazer menção, ela fala sobre o momento de crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. O maior momento de dor e de agonia da sua vida. Não há absolutamente nenhum outro momento para ele pior do que esse. E não há, na verdade, nenhum outro momento que nenhum outro homem nessa vida já tenha passado pior do que esse. Oh, Camila, mas outros foram crucificados. Não, mas não é apenas, não que seja pouco, mas só para a gente entender, não é apenas sobre ser crucificado apenas, mas é sobre carregar os pecados inteiros da humanidade. É sobre ser desamparado por aquele que nunca desampara ninguém por um instante. É uma ausência e uma dor que, graças a ele, nenhum ser humano jamais vai conhecer. Jamais. Porque ele conheceu toda ela só. Agora você veja, se quando nós erramos e pecamos e fazemos coisas que desagradam ao Senhor, isso já é o suficiente para perturbar a nossa mente e inquietar a nossa alma. Porque quem conhece Deus pode até pecar, mas em paz não peca. Em paz não peca. Então, se a gente, dentro da nossa condição, dado a um deslize e uma falha, já ficamos descompensados, angustiados, oprimidos, deprimidos, e está mais do que provado, e não precisa ser nenhum Augusto Cury, está mais do que provado, que tudo aquilo que você sente na sua alma e a maneira como você adapta a sua mente, revela e reflete no seu corpo. Nas dores, nas articulações, seus músculos. São as chamadas doenças psicossomáticas, que não é porque não podem ser diagnosticadas numa ressonância magnética que são menos reais ou que doem menos, pelo contrário. Dói muito mais quando a química de um remédio não pode entrar onde uma dor existe na carne. Agora eu quero que você imagine tudo isso sobre o peso da humanidade em cima de um homem só. Jesus, na verdade, verteu muito sangue na cruz do Calvário. Mas a verdade da verdade é que esse sangue começou a ser vertido desde o Getsêmani. Você sabe disso. O sangue não começou a derramar no Calvário. O sangue começou a derramar desde o momento em que ele entrou em oração, ali nos momentos antes da sua captura. Tamanha era a sua agonia. Agora pense no nível de agonia, de dor, no nível de opressão, no nível de pressão, de tudo aquilo que na sua consciência como Deus, ele sabe que passaria, porém na sua carnalidade e humanidade quanto homem. Ele agora vai fazer uma oração que chega a ser estranha para nós, que sabemos que ele é o Filho de Deus, e que na verdade foi entregue por Deus ao ventre de Maria, enviado pelo mensageiro Gabriel, para poder viver na verdade esse momento. Ele se preparou a vida inteira para viver esse momento. Ele fez absolutamente tudo para alcançar esse momento. Despojou de toda a sua glória, não usurpou ser igual a Deus, mas veio consciente de absolutamente tudo que tinha para passar. No período em que ele ficou perdido, quando José e Maria deixaram ele no templo e só perceberam que ele tinha ficado lá quando já estavam mais de um dia de caminho e precisavam voltar, quando Maria procura ele e o encontra, tendo ele ainda 12 anos de idade, ele vai dizer o que? Ora, você não sabe que eu estava aqui fazendo as coisas do meu pai? Então ele tem plena e total consciência do que ele veio ao mundo para fazer, sofrer e morrer, morte de cruz. Tanto é que agora já na fase adulta, quando ele vai principiar
ou seja, iniciar o seu primeiro milagre nas bodas de Caná. Maria vai incitá-lo a fazer isso, né? Ela vai dizer, olha, o vinho acabou. E ele vai dizer o quê? Mulher, que tenho eu contigo. Na verdade, você vai começar a ver Jesus, na sua humanidade, protelando um pouco aquilo que ele já era capaz de realizar aos olhos de todas as pessoas. E por que isso acontecia? E não foi só apenas com Maria, sua mãe, no dia que ele transformou a água em vinho, mas isso vai se apresentando ao longo da sua jornada ministerial como filho de Deus. A cada pessoa que ele curava, ele se ocultava. E não era porque ele tinha medo de ser conhecido, mas é porque o coração dele se movia pela quantidade de enfermos. Ele tinha muita compaixão. E ele sabia que quanto maior notoriedade o seu nome ganhasse, mais rapidamente ele seria conduzido para o Calvário. Então, por amor, bondade, graça e misericórdia, ele vai caminhando de certa forma a tentar diminuir a expansão daquilo que ele está fazendo, ao ponto de dizer àqueles que ele curava, olha, não conteis a ninguém que vocês viram isso, não conteis a ninguém que eu fiz isso. Por quê? Porque na verdade a sua humanidade já grita pela compaixão daqueles seres humanos. Então, quanto mais ele puder estender isso para abençoar mais gente, para curar mais gente, para ser o melhor que ele pode ser enquanto ele é carne aqui na terra para mais gente, ele vai fazer. Mas chega uma hora inevitável, a hora pela qual ele foi preparado a vida toda. Agora, não é no mínimo interessante perceber que alguém que foi preparado a vida toda para viver com exclusividade o momento pelo qual foi enviado, na hora do momento, ele não diz eu vou, ele diz Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. O que faz um ser humano que veio ao mundo e viveu toda a sua vida vislumbrando este momento e tendo consciência de que foi feito, neste caso, para este momento, chegar na hora deste momento, nos segundos que antecedem esse momento e dizer, Pai, se possível for. Isso aqui é a humanidade dele gritando. Seu suor vai se verter em gotas de sangue. E é interessante porque a palavra de Deus aponta que momento isso começa. O texto diz que quando ele vai fazer essa oração, e obviamente ele encerra dizendo, todavia não seja como eu quero, mas seja feita a sua vontade. O texto diz que imediatamente, diga comigo, na hora. O texto diz que imediatamente o Senhor enviou um anjo que o consolara. E esse anjo colocava as mãos sobre os seus ombros, na altura ali das suas costas. E o texto diz que imediatamente o anjo foi lá e o consolava. E o texto diz assim, ao que Jesus, olhando para ele, chorou mais intensamente, de forma que o seu suor foi vertido em gotas de sangue. Se o pai mandou consolo, está chorando por quê? Se o pai enviou um anjo, está chorando por quê? Porque ele disse, se possível for, passa. E se o anjo veio para consolar, é porque o cálice não seria passado. Já parou para pensar que o único não que Jesus recebeu do Pai na história de sua vida foi para que eu e você tivéssemos um sim, para entrarmos na eternidade? O Senhor, ele sabia que tudo que ele pedia, o Pai fazia. Na sua experiência como ser humano, está sendo algo inédito que está acontecendo ali agora no Getsemane. Lembra dele na porta da sepultura de Lázaro, quando disse tirai a pedra? Ele orou falando com Deus, mas na verdade, deixou claro que estava falando com as pessoas ao redor. Começou a oração dizendo assim, Pai, eu sei que tu sempre me atende. Nunca ouviu um não. E ele disse o porquê. Isso também pode acontecer com você. Ele diz claramente, ele diz, o Pai faz tudo o que eu quero, porque eu faço tudo que lhe agrada. No dia que foi diante da sepultura de Lázaro, ele disse, Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Pai, eu sei que tu sempre me atendes. Mas eu falo assim diante deles, para que eles saibam que o Senhor me atende. Agora, neste dia, ele vai dizer, Pai, se possível for, passa. E o anjo vem e o consola. E ele chora, sabe por quê?
Ele está preparado para todo tipo de desamparo. Ele está preparado para o abandono de Pedro, para a traição de Judas. Mas por mais que você tenha onisciência do que você saiba que vai passar, nada é igual quando você passa. E Deus está falando aqui comigo. Você tem consciência do plano que eu tenho para a sua vida? Você tem consciência de que se eu coloquei diante de ti um caminho de honra, a humilhação será inevitável nesse processo? Você tem consciência de que se eu te coloquei num caminho de prosperidade, você vai ter que conhecer alguns caminhos difíceis com relação à vida financeira para se tornar experimentado no dia que eu te colocar por cabeça e não por cauda? Você sabe que o caminho até os lugares que elevam o seu nível, que fazem você romper, você sabe que o caminho que te leva até os lugares que Deus já disse que você chegaria, você sabe que para ter a família que você almeja, não tem como viver isso sem jamais derramar nenhuma lágrima. Você sabe que para ter a vida espiritual que o Espírito Santo tem te provocado a ter, não tem como viver isso sem conhecer o caminho do jejum e da oração. O Senhor está dizendo a alguém aqui, há um lugar determinado para o qual você vai chegar. Eu só não te contei por todos os caminhos que você iria passar. Ocorre então que na hora que você está passando para chegar lá, você pensa até em não chegar, não porque Deus disse que você não chegaria, mas porque o caminho é tão difícil que você pensa que é melhor passar agora. Só que Deus está dizendo a alguém, o que você vai passar, não vai passar, é você que vai passar por esse caminho e vai chegar aonde eu quero que você chegue. Agora, o fato de saber aonde ele chegaria não priva e nem poupa ele a dor que ele está sentindo agora. E tem gente aqui pensando que a dor do que está sentindo agora é pior do que a dor da frustração de não ter continuado a caminhada para chegar onde Deus disse que te levaria. E deixa eu te falar um negócio bem abertamente, porque hoje aqui Deus está falando como uma carta aberta. Deus está dizendo, o que você está vivendo agora e o que você está passando agora não se compara com o peso de glória daquilo que eu falei que vou realizar na sua vida. Porém, em razão da dor que você está sentindo agora, da rejeição, do abandono, da traição, da humilhação, eu não sei qual é a área da tua vida que tem sido afligida nesse tempo, mas o Senhor está dizendo, entenda uma coisa, por mais que esteja doendo agora como nunca doeu, nada que você já passou na sua vida, não há dor maior do que esta. Qual, Camila? Não está aonde Deus disse que te levaria. Camila, o que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer, derrama tudo o que tiver que derramar. Olha para alguém aí agora e diga, passa o que tiver que passar. Diga, passa o que tiver que passar. Olha para ele ou para ela e diga, porque você vai chegar. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer, quem retrocede fica frustrado, mas quem passa chega. Quem passa chega. Essa solidão vai passar, essa dor vai passar, este mundo que parece que está acabando para você hoje, vai passar. Há um lugar pré-determinado por Deus, estabelecido pela sua palavra, e a garantia de que você vai chegar é que aquele que te prometeu não mente. Falaria e não cumpriria, diria ele e não faria, ou porventura não estamos daqui nesta noite falando sobre o mesmo Deus a qual Gabriel serve, aquele que chegou diante de Maria em Lucas capítulo 1:37 e disse, porque para Deus não há impossível em todas as suas promessas, nada é impossível. Nada é impossível. Pega na mão de alguém, eu estou sentindo ousadia de Deus para fazer isso. Segure a mão dessa pessoa aí agora e diga para ela, você vai chegar. Você vai chegar. Camille, qual é a minha garantia? A palavra de Deus é sobre a tua vida. A palavra de Deus é sobre a tua cabeça. A palavra de Deus é sobre os teus negócios. A palavra de Deus é sobre a tua casa. A palavra de Deus é sobre a tua fé. A palavra de Deus é sobre o teu ministério. Você vai chegar. Oh, meu Deus. Está chorando, está doído,
Mas e se eu te disser que você já está preparado para tudo isso? Ei, moça, você já foi preparada para viver isso. Ei, meu irmão, você está preparado para viver isso. Nas entrelinhas, quando Deus disse aonde você chegaria, já ficou pré-estabelecido por qual caminho você passaria. Só que eu amo quando Jesus diz, eu sou o caminho. Porque às vezes a gente pensa que só vai encontrar com Ele na chegada. Só que Ele está hoje aqui te dizendo, ei, eu não estou te esperando lá. Eu vou com você nesse processo todinho. Mas no caso dele, ele de fato foi só. Mas João foi a testemunha e o companheiro que foi com ele até o final. Bem como Maria, sua mãe, e mais alguns poucos. Agora no Gólgota, o cenário é devastador. Gente, devastador. Imagina a condição de João. De alguém que largou tudo. Que deixou a sua empresa, os negócios da sua família, para poder estar ao lado de Jesus. Imagina você acreditar que o Salvador do mundo, o herói da sua vida, o mentor pelo qual você por nada vai largar, de repente está numa condição de vulnerabilidade e de fragilidade total. Não porque os homens tinham poder para fazer isso, mas porque ele mesmo disse a Pilatos, a minha vida ninguém toma. A minha vida eu dou, eu entrego. E agora no momento da sua crucificação, o pior cenário é o cenário que Jesus está vivendo agora. E João é aquele que está contemplando tudo de perto. Pense agora, ver o amor de sua vida, a salvação de seus dias, sangrando, golpeado. Você vai ser tentado diante de uma visão como essa. Qualquer um seria tentado diante de uma visão como essa a acreditar que você confiou na pessoa errada. A acreditar que talvez você largou tudo e entregou tudo para adorar um herói que em 3 anos e meio está esticado no madeiro, morto, ou em vésperas de morrer. Pense como está o dilema da alma e da mente de João. Qualquer pessoa poderia entrar em parafuso, e até mesmo na condição de alguém que ama aquele que está sofrendo, ele poderia entrar na condição de alguém que vai fazer alguma coisa para tentar salvá-lo. No momento de devaneio, quem aqui nunca no momento de ira falou o que não deveria ou fez o que não deveria ter feito? Qual é a mãe aqui que para proteger um filho não se coloca na frente de uma arma se preciso for? Você vai perceber Maria chorando copiosamente e João atento ao que está acontecendo no Calvário. Depois ele vai mencionar algo muito interessante quando ele tem o tempo de escrever o que ele viveu. Ele vai dizer assim, olha, e eu sou testemunha, presta atenção, você leu comigo. Ele vai dizer assim, olha, e eu sou testemunha de que é verdade tudo o que ele diz. Aquele que viu testificou. Então ele está dizendo, eu sou testemunha de que o testemunho que ele deu, dizendo ser o Filho de Deus, é verdadeiro. Ele não vai falar isso baseado apenas na ressurreição. Ele vai falar isso baseado no Calvário. Camila, como é que João vai ter testemunho de que Jesus, alguém que ele começou a desenvolver relacionamento em 3 anos e meio, mas que revolucionou a sua vida, detonou o seu mundo para a criação de um novo mundo, metanoia total. Como é que ele vai falar acerca da crucificação de Jesus Cristo, que ele é testemunha de que tudo que ele falou era verdade? Primeiro, muitos questionamentos passaram pela cabeça de João na hora da crucificação. Como é que o Filho de Deus está parado aí? Como é que o Filho de Deus permite que isso aconteça com ele? Porque o texto diz que ninguém lembrava do que ele dizia, nem mesmo da sua ressurreição, que fará da sua morte. Então qual é a visão que João está tendo? A visão de alguém que certamente está passando um filme pela sua cabeça. O que eu fiz? Por quem eu fiz? E para que eu fiz? Só que aí ele vai perceber uma nova leitura. Diga assim comigo, releitura. Tá fraco? Diga releitura.
João vai fazer uma releitura dos fatos que estão diante dele no Calvário. E ele começa a perceber que, na verdade, cada acontecimento desastroso nesse cenário e nesse momento está orquestrado como a batuta na mão de um maestro que não perde o compasso. Tem gente que entrou hoje aqui falando, tá um caos. Aí o Senhor está me usando para dizer, e se eu te disser que o que você chama de caos está funcionando harmonicamente com aquilo que eu determinei para este tempo na sua vida? Tem gente que entrou hoje aqui com situações em quadros de enfermidade, que alguém pensa, não tem como, o diabo está aprontando. E o Senhor diz, e se eu te disser que aquele que é meu, o maligno não toca, e a minha mão orquestrando, está na mão do Espírito Santo, a batuta do compasso da guerra que você está passando. E João vai ter essa releitura do Calvário. Quando, Camila, quando ele percebe que os soldados estão disputando as vestes, estão querendo dividir em partes a túnica, e ele vai olhando aquilo, o cenário é caótico, é de dor. Completa aí para mim, por favor, o cenário é? E também de? Só que ele começa a fazer uma releitura. Quer rasgar aqui, dividir ali, lançar sortes. Quem está fazendo isso? Os soldados. Quem está fazendo isso? Os soldados. Parece que eu vejo. Só estou teatralizando para a gente entender melhor. Parece que eu vejo a memória de João batendo como a de qualquer judeu que aos 7 anos de idade já tem de cor a profecia messiânica de Isaías. Parece que eu vejo aquilo que quando ele ainda era garoto, martelando na mente dele diante do Calvário. Um menino nasceu, um filho se nos deu, o principado está sentado aos seus ombros. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Parece que eu vejo um martelinho da palavra dizendo na mente dele, porque ele tem isso de cor, como bom judeu desde os 7 anos de idade. Parece que eu vejo a esperança que não pode ser morta, nem por cruz, nem por soldados. A única palavra que não volta vazia, a palavra de Deus, batendo como um martelinho na memória de João e dizendo para ele, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Parece que eu vejo a memória dele puxando e dizendo, vai ser moído, vai ser cuspido, vai ser traído, vai ser caluniado. E se ele lembrou de tudo no início, ele já sabia até a lança que entraria no final. O que é isso? Quando você começa a trazer a memória, a palavra e a promessa que Deus liberou sobre a sua vida, os acontecimentos futuros não te espantam mais. Você começa a fazer uma releitura daquilo que está acontecendo na sua vida. E qual é a primeira coisa que eu preciso aprender, Camila? Aonde é a primeira área da minha vida que é impactada quando eu faço a releitura do cenário do caos pela palavra? Quando, Camila, no caso de João, foi logo de cara com os soldados. Ele diz assim, e foram os soldados que fizeram isso. Ele diz, e foram os soldados que fizeram isso. Então vamos lá, igreja. Quem fez isso? Quem fez isso? Só que no mesmo versículo ele diz assim, para que se cumprisse. A escritura. Vamos trocar a escritura por palavra só para ficar simples? Ele diz, e os soldados fizeram isso. Quando você está no emocional e quando você não está debaixo de uma palavra, você leva tudo para o pessoal. Sabe por que você está batendo boca em um WhatsApp? Porque você não fez releitura. Sabe por que você está se embaraçando em comentário de Facebook? Porque você não fez releitura. Sabe por que está rolando uma picuinha dentro da tua casa, espírito faccioso e competitividade? Porque você não está lendo o cenário. E por que você não está fazendo uma releitura? Porque você tem uma palavra, mas você só vê o caos. Você tem uma palavra, mas só vê a dívida. Você tem uma palavra, mas só vê o dinheiro. Você tem uma palavra, mas só vê a dor. Só que João, a despeito da dor, a despeito do caos, a despeito da zombaria, de repente ele vê Isaías. De repente ele
se lembra da palavra, porque na verdade tudo aquilo que está acontecendo é apenas aquilo que Isaías havia predito acerca da morte e da entrega de Jesus Cristo. Então quando ele olha, ele diz assim: e os soldados fizeram isso, mas fizeram por quê, João? Fizeram para se cumprir a palavra. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Quando você faz a releitura do cenário baseado na palavra, o adversário não é mais adversário, ele vira funcionário. Quando você faz a releitura da palavra, o perseguidor já não é mais perseguidor, é o cooperador. Quem está entendendo o que o Senhor está falando? Então reage, levanta a tua mão e glorifica aquele que não mentiu em nada do que falou para você, meu irmão. Olha para alguém aí agora e diga: faça a releitura. Não, ele está muito quieto, sacode ele, sacode ela, vai. Sacode e diga: faça a releitura. Acorda, acorda. Sabe quando alguém está num sonho e a pessoa na verdade está num pesadelo, e a gente tem que sacudir a pessoa e mostrar para ela que o que ela está vendo na verdade não é a realidade? Quem já passou por isso? Quem já viu um filho tendo um pesadelo? Um marido ou uma esposa tendo um pesadelo e começou ali a se debater, a suar? Aí a gente tem que agarrar a pessoa, não é? Dá uma sacudida. Ei, acorda! Na pessoa acorda, a gente diz: é sonho. Ou seja, o que você pensava que estava vendo, na verdade não é a sua realidade. Sabe o que é o congresso essa noite? É Deus te pegando pelos dois ombros. E pelo poder da sua palavra, Ele está te dando um sacode. E sabe o que ele está dizendo? Acorda, porque o jeito que você está vendo as coisas não é a sua realidade. Faça uma releitura deste processo e comece a se lembrar qual foi a palavra que Deus liberou sobre os teus dias, qual foi a palavra que Ele liberou sobre a tua casa. Então para de agir como se você não soubesse o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Ai, Camila, mas é que eu não estou sentindo nada. Fé e palavra não é sobre o que a gente sente, é sobre o que a gente sabe. Ezequiel capítulo de número 37: e me tomou pela mão em visão e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e os ossos estavam sequíssimos. O que sente uma pessoa que está no meio de um caos desse? Ei, para de romantizar e olha a cena do jeito que ela é. Um monte de crânio, um em cima do outro, morte. Quem é que vai sentir coisa boa num cenário desse? Fala para mim. Tanto é que o Senhor diz assim para ele: filho do homem, poderão viver esses ossos? Olha o que ele diz: Senhor Deus Jeová, tu sabes. Sabe o que ele está dizendo? Desse vale eu não sei nada, não estou sentindo nada. Se for para falar do que eu estou sentindo, coisa boa não vai sair. Porque o texto diz que a mão dele pegou e deixou ele lá. Tem momentos na nossa vida que o caos é tão grande que presencialmente nem Deus está. Camila, que heresia? Heresia? E a sua onipresença, Camila? Eu não estou falando disso. Eu estou falando dos momentos de maior caos da sua vida, aonde você quer sentir a presença que você sente quando está orando, quando está adorando, e Deus te priva dela. Não porque quer que você sofra, mas porque quer te fazer acreditar que a palavra que você tem é o suficiente para superar esse momento. Ele diz: filho do homem, poderão viver esses ossos? Senhor Deus Jeová, eu não sei. Tu sabes. Ele está dizendo: sobre o vale eu não sei nada, mas sobre o Senhor eu sei que tudo tu podes. Sobre o Senhor eu sei tudo. E aí a gente tem a visão romântica de que Ezequiel, cheio de fé e autoridade, porque super profeta como ele era, começou a profetizar. E então ouviu um barulho. Cai na real, irmão. Sabe o que aconteceu na real? Um homem parado no meio de um monte de caveira, sem saber o que fazer. E então ele me disse: profetiza, filho do homem. E aí a gente fica achando que Ezequiel começou a profetizar. Por mim, mostre isso no capítulo 37. Não. Ele ficou esperando. E aí o Senhor lhe disse: diga-lhe assim, filho do homem. E ele paradinho esperando. Vento dos quatro cantos,
sopra sobre este vale. Aí ele só repete, porque profeta que é bom não inventa, só repete o que Deus já falou. Filho do homem. Filho do homem. Aí ele começa, vento dos quatro cantos, sopra sobre este vale. Aí ele, vento dos quatro cantos, sopra sobre este vale. Camila, e agora? Ezequiel está sentindo alguma coisa? Eu aposto contigo que ainda não está sentindo nada. Diga assim agora, ossos secos. Aí ele dizia, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aí ele dizia, ouvi a palavra do Senhor. Aí o texto diz, e começou. Porque o Senhor disse, diga agora, que cada osso se junte ao seu. Começou então a ter quem lembra? O quê? Não começa com barulho, começa com ruído. Porque no profetizar, e na palavra que Ezequiel, na palavra, abre comigo a tua boca e completa, não é no sentimento, não é no pensamento, é na palavra. Os ossos começaram a procurar cada pedaço de osso, o osso do seu pedaço. E começou então, o que era um ruído, agora sim, virou um barulho no meio do vale. Era cada osso se juntando a seu osso. Aí, meu irmão, até o incrédulo sente alguma coisa. Não que Ezequiel fosse. Quando ele viu cada osso no invisível da visão se juntando sem cola, mas era nervo, era carne, era articulação, era tendão. E daqui a pouco o crânio estava na espinha dorsal. A espinha dorsal estava na costela. Aí você pensa, Camila, tem palavra? Tem. E tem muito medo, porque se um vale é complicado, tendo osso morto, imagina osso, esqueleto andando. Começou a levantar um poderoso e numeroso exército. Camilo, o que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que no dia que Deus deixou ele lá no meio daquela visão sobre Israel, ele não sentiu nada. Enquanto ele profetizou, as coisas começaram a acontecer. E então, obviamente, qualquer um sentiria o que ele sentiu. Impacto, força, revelação, poder de Deus. Camilo, o que você está querendo dizer? Enquanto você achar e levar tudo para o campo físico e emocional, você não vai entender que tudo que Deus confiou a você não tem a ver com o que você sente, tem a ver com o que você sabe, tem a ver com o que você profetiza, com o que você entrega. A maioria das pessoas estão esmorecendo num cenário caótico e vendo a sua fé ser levada na mão de soldados e de pessoas pífias. Por quê? Porque elas estão se deixando levar pelo que elas sentem. Se você se levar pelo que você sente, você vai se embolar com o soldado. E Deus me trouxe hoje aqui para dizer, não se embole com quem eu levantei para te adiantar. Camila, eu não entendi, vai entender. João diz que quem fez isso? Quem está fazendo Jesus passar o processo de sofrimento e vergonha por intermédio das vestes, lançando sortes e decidindo se vão rasgá-lo em 4 partes? João está dizendo, quem fez isso foram os? Quem fez isso foram os? Mas quando você tem a leitura do cenário, ou seja, quando você sabe debaixo de que palavra você está, você entende que muitas vezes quem você chama de inimigo, na verdade é cooperador da palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Não há ódio aqui. Gente, uma das maiores provas do que eu estou falando aqui é que Jesus, ao ser crucificado, não imputa a eles esse pecado. Mas diz literalmente, Pai, perdoa-lhes, porque mas Ele sabe. E a pergunta do Espírito Santo é, e você vai continuar batendo boca? Ou você vai começar a fazer a releitura e ver que, na verdade, essa pessoa que de um tempo para cá tem sido encalço no seu sapato, faz parte do caminho que o Senhor determinou que você passaria para chegar lá. Anuncia boas novas aí para alguém nessa noite e diga para essa pessoa, não é inimigo. Fala assim, ó, não é adversário.
Diga assim, é funcionário. E o salário já está pago. Isso não é problema meu. É da vontade de Deus. Então, o que eu preciso compreender? Que quando eu faço a releitura do cenário, eu começo a entender e começo a tirar as pessoas que estão vivendo esse momento da minha vida do pessoal. Deus está dizendo para alguém hoje aqui categoricamente, sai do pessoal. Ei, barabassuia. Sai do pessoal. Ei! Tudo você leva para o pessoal. Está faltando releitura. Camila, o diabo está furioso. É o céu em movimento. É o céu em movimento. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Camila, como é que eu resisto ao diabo? Manifestando a palavra de Deus sobre a sua vida, parando de andar conforme você sente e anunciando aquilo que Deus já estabeleceu sobre você. Por quê? Porque a palavra de Deus está acima do que eu sinto. Ela é tudo o que eu preciso saber. Ele entendeu. Peraí, não são propriamente os soldados. Isso aqui está acontecendo para se cumprir a... Vem, gente. Isso aqui está acontecendo para se cumprir a... De novo, isso aqui está acontecendo para se cumprir a... Não é pessoal. É porque eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida. Fulano, tu viu o que Beltrano falou de você? Vi. E aí, tu vai fazer o quê? Nada. Você vai ter que explicar a partir de hoje assim, ó, não é pessoal, é porque eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida. Não é pessoal, é porque eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida. Vai virar verso. Não é pessoal, é porque eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida. Tu viu, a fulana disse que vai fazer e acontecer, deixa pra lá. Não é pessoal, é porque eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida. O outro está dizendo que vai arrancar tudo que você tem, que vai vir aqui na tua casa e vai te mostrar com quantos paus faz uma canoa. Deixa ele vir, não é pessoal, é porque eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida. E eu vou mostrar pra ele que com pau só se faz canoa, mas que com jejum se arrebata almas pra ganhar pro reino de Deus. Deixa vir, porque eu estou debaixo de uma palavra. Faça a releitura. Não são eles, é Isaías. Não é o que eles estão fazendo agora, é o que Jesus já disse que faria antes. Não é sobre o que eles podem acessar na minha vida hoje. É sobre o que já havia sido acessado na minha vida antes de cruz, antes de soldado, antes de dor, antes de enfermidade, antes de divórcio, antes de separação, antes de traição, antes de abandono, antes de câncer, antes de tudo que eu estou vivendo. Olha para mim. Não dê aos funcionários o poder de chefia. Deus me trouxe aqui para te dizer, a história é sua, protagoniza. Jesus está dizendo, o autor sou eu. Ou você olha para mim, ou você só verá eles. Ou você olha para mim, ou você só vai ver perseguição. Ou você olha para mim, ou você vai ficar distraído o tempo todo. A história é tua, protagoniza. O autor sou eu, dá glória para Deus. E diga, não é pessoal, eu estou debaixo de uma palavra. Pare de dar ao diabo poder permanente, quando tudo que ele tem é poder temporário. Quem aqui já fez estágio? Quem aqui já fez estágio? Tem garantia de carteira assinada no final? Vambora, tem garantia de carteira assinada no final? Tem gente que só está estagiando na tua vida. Quem vai decidir se vai assinar a carteira é você. Mateus 15. Gritava atrás de Jesus dizendo, filho de Davi, a cananeia, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Está miserável, mas não é permanente. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Miseravelmente. É muito ruim ou não é, gente? É depois, é pior.
Jesus vai libertar a filha daquela mulher, mas olha o clamor dela, olha o clamor da mãe. Tem misericórdia de? Que minha filha, advérbio de tempo. Ela não diz, tem misericórdia de mim, que minha filha é. Cadê o tecladista? Vem subindo para cá, meu filho. Vamos fazer um som aqui de que o Calvário vai passar. De que a parte miserável é temporária. Olha como ela clamava, tem misericórdia de mim, que minha filha, bora, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Sabe o que ele está dizendo? A filha é minha, ou seja, o fato de estar endemoniada muda o fato de ser filha dela? Muda, gente. Endemoniada ou não, ela é filha. Bêbado ou não, ele é teu marido. Cachaceiro ou não, ele é teu filho. Dono da boca ou não, isso não muda o fato de ser seu. Agora, e a condição? Eita, mulher inteligente. A condição, essa é temporária. Ele não diz, ela não diz, minha filha é endemoniada. Ela diz, minha filha. Quando você está debaixo de uma palavra, todos os reveses da vida são temporários. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer, não dê ao momento que você está vivendo agora poder permanente. Tudo que ele tem é poder temporário. Levanta a mão direita lá em cima, coloca a esquerda na mesma altura. Vambora. Quando eu disser 3, você vai baixar ela no ombro do teu irmão e vai dizer para ele ou para ela, é temporário, vai passar. É 1, é 2, é 3, vai. É temporário, vai passar. É temporário, vai passar. E a palavra de Deus vai se cumprir. A palavra de Deus vai se cumprir. O Deus que preparou a humilhação também preparou o lugar de honra. O Deus que preparou a dificuldade também preparou o lugar de largueza. O Deus que preparou o lugar de aflição também preparou a terra do seu descanso. Vai passar. Vai passar. Como o dia passa, isso vai passar. Senta aí que eu estou acabando, mas ainda não acabei. Vai passar. Alguém pode celebrar porque já está passando? Quem pode sentir essa brisa suave? Essa brisa suave. É você que tem que fazer a releitura. Primeira coisa que você está aprendendo aqui hoje é o quê? Não é meu adversário, é meu, mas é estagiário. Quem decide se vai assinar a carteira? É você. É você. Quem fizeram isso foram os soldados, mas fizeram para que a palavra se cumprisse. Aí olha isso, a palavra está se cumprindo. Está fácil não, mas está se cumprindo. Falar aqui num linguajar bem no populacho. Pau está cantando, mas está se cumprindo. Tu está emagrecendo, mas está se cumprindo. Tu está engordando, mas está se cumprindo. Tu está chorando, mas está se cumprindo. Tem dia que você está sofrida, mas está se cumprindo. É temporário, vai passar. Porém, há muito sofrimento e para tudo Deus determinou um tempo. Amém ou não amém? E o próprio Jesus, consciente da palavra que tem sobre a vida dele, ele vai perceber, fazendo a leitura do cenário que ele está, que tudo já estava consumado, faltava apenas uma coisa. Então imagine agora, ferro roçando entre os ossos e nervos, perfuração nos pés e nas mãos, sangue quase sufocando os pulmões. Está doendo ou não está? Ele é Deus, mas ele ainda é homem. Então, está mais do que qualquer pessoa possa suportar. E quando chega essa hora, Deus te dá uma coisa que não é todo dia e nem é toda hora. Mas para quem sabe fazer a leitura, recebe esta coisa que eu vou dizer agora. O que, Camila? Autonomia para fechar o ciclo. Por que que só recebe isso quem sabe fazer a leitura? Vou te explicar agora. Olha o que o texto de João fidedignamente vai reproduzir. Vendo Jesus. Vendo.
guarda isso, que tudo já estava consumado, ou seja, que tudo que estava predeterminado pela palavra que deveria acontecer, aconteceu, vendo Jesus a organização dos fatos. Viu que tudo estava consumado. Faltava então só uma coisa, o vinagre, o fel. Aí olha o que diz o texto, e quem está com a Bíblia na mão pode acompanhar. O texto é claro e vai dizer assim, ó: então, para que se cumprisse a escritura, ele disse: tenho sede. Ele pediu água? Ele pediu água? Há alguma versão aqui dizendo que Jesus falou que queria beber água? Não. Vendo que tudo já estava consumado, então, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Por que ele disse tenho sede e não quero água? Primeiro, ele não está fazendo isso baseado na necessidade do seu corpo. Camila, seria bom beber um pouco de água aquela hora? Talvez sim, eu não tenho dúvida. Mas não é a necessidade de Jesus que motiva ele a fazer o pedido. Não a necessidade do seu corpo, mas a necessidade de cumprir a... Então, uma vez que ele quer que a palavra se cumpra, responda para mim com inteligência. Ele sabe qual é a palavra que está sobre ele, sim ou não? Sim ou não? Quando você sabe o final de uma história, por pior que seja, vivê-la, contá-la e passar por ela, você dá continuidade porque você sabe onde você vai chegar. Então responda com inteligência. Jesus sabia que iriam dar para ele vinagre, sim ou não? Sim ou não? Se ele está debaixo de uma palavra, vai cumprir a palavra, e sabe qual é a palavra, ele sabe que vai dizer tenho sede, não vão dar água, vão dar vinagre. Só que o que motiva ele a pedir? A vontade de beber água? Não, a vontade de cumprir a... Eu tenho poder para fechar ciclos quando eu me movo não pelas minhas necessidades, mas me movo segundo a... Segunda coisa, quando ele diz tenho sede, para cumprir a palavra, por já saber qual é a palavra que está sobre ele, ele não vai esperar desta vez Deus usar ninguém. Não vai esperar a palavra se manifestar para cumprir-se em ninguém. Uma vez que ele sabe o que falta ser feito para que ele seja livre do Calvário, ele mesmo vai acelerar o processo. Então, ao invés de esperar um acontecimento que provocaria o vinagre em sua boca, ele mesmo vai acelerar o processo dizendo, tenho. Então quem provoca o vinagre em seus lábios? Porque ele sabia que só faltava isso para se cumprir, para ser livre. Então se ele pode provocar isso para acelerar o processo, ele não vai esperar ninguém fazer. Camila, não entendi nada, vai entender agora. Deus está dizendo, e se eu te disser que para você ficar livre desse processo difícil que você tem passado até aqui, o encerramento dele não está na mão dos soldados, não está na mão dos discípulos, não está na mão de ninguém, ele está na sua mão. Agora, pense bem, quem já recebeu coroa de espinhos tem medo de vinagre? Quem já tomou mais de 41 chibatadas nas costas tem medo de vinagre? Quem já recebeu uma canada na cabeça tem medo de vinagre? Quem já recebeu cravo nas mãos e nos pés tem medo de vinagre? Só está faltando o... Se ele tomar esse vinagre, ele vai poder entregar o seu espírito e vai poder ficar... Completa aí que essa palavra é de ordem nessa noite. Ele vai poder ficar? Para a gente encerrar, ele vai poder ficar? Deus está dizendo, sabe por que você ainda não está livre de determinados processos na sua vida? Porque você poderia acelerar o processo, mas o teu orgulho não deixa.
Porque você é forte, você aguenta a canada, você aguenta a chibatada, você aguenta a traição, abandono, rejeição, perseguição, você aguenta ser defraudado, ser roubado. Quando você olha para tudo que você passou, você não se humilha, você diz: eu glorifico a Deus que me deu dignidade de chegar até aqui em honra, em justiça, apesar de tudo que eu passei. Agora, quando Deus vem com o amargo, porque o amargo não fala sobre o que te machuca do lado de fora, o amargo fala sobre aquilo que você sente do lado de dentro. E ele diz assim: ok, eu gostei de tudo que você passou, mas agora vai lá e pede perdão para o teu ofensor. Você sabe que o que fecha esse ciclo é liberar perdão. O problema é que o perdão para quem você tem que liberar foi teu abusador. Aí tu fica lá, preso, sabendo o que fazer para ser livre, mas não consegue, por causa de um ditado que vovó Zilda dizia quando era viva. Minha avó dizia assim: o que é um ralado para quem já está todo quebrado? Você sabe que o ditado não é bem esse, mas eu não vou falar do jeito que é. O que é um ralado para quem já está quebrado? Vamos para esse aqui que vovó não era crente. Imagina uma perna aí com fratura exposta. Se ralar na perna que foi ferida de fratura exposta, faz diferença o ralado, gente? Faz diferença o arranhão? Porque aconteceu algo ali muito pior, que faz o final não ser maior do que o começo. Quem está entendendo? Aí o Senhor está dizendo: muitas vezes o nosso problema é esse. A gente topa o muito, que a gente não aguenta é o pouco. Vamos falar a verdade? Tu fica sem comer, não pede, não te humilha. Não. Fui velho, sou moço e nunca vi um justo desamparado. Você crê? Vai chegar. Mas está 10 anos sem falar com gente do teu sangue. Você passou coisas já na igreja onde você congrega? Rebelião, traição. Você aguenta tudo. Mas quando o Senhor diz: volta lá no teu antigo pastor e pede perdão, você diz: isso não. Olha como é que o glória a Deus cessa na hora. Porque a gente é bom de muito. Na hora do pouco, a gente gosta de dizer: ó, você vai passar, mas vai ter vitória. Você está humilhado, mas vai ter vitória. Você está passando, mas está se cumprindo. Agora diz, né? O que é um vinagre para quem já está todo arrebentado? Agora, Camila, se eu já passei por tudo isso, por que isso não se encerra? E o Senhor está dizendo: porque eu deixei isso se encerrar em você. E ninguém que você venceu é mais difícil de derrotar do que você, do que seu orgulho, do que sua vaidade, do que seu ego. Deus está falando comigo aqui literalmente. Tem um pai aqui que já sabe que precisa pedir perdão para o filho, mas o menino é um tanto quanto rebelde, e ele fica: se eu pedir perdão para ele, ele vai achar que eu devo alguma coisa a ele. E o Senhor está dizendo: é porque eu não quero que você deva nada a ele, que eu estou dizendo: pede perdão para ele, seja livre. Seja livre, papai. Seja livre. Deus está dizendo a alguém aqui: ei, quanto custa a tua liberdade? Gente, não tem dinheiro que pague a liberdade. O baterista pode subir também, meu filho. Me ajuda aqui. Nós vamos fazer um som da liberdade agora. O som que prepara quem quer ser livre. Camila, essa mensagem foi para mim. E não foi por causa do que você disse no início, não. Foi por causa do que você disse no final. Situação está difícil para mim, porque eu sou esse aí, que dou conta. Eu peito muito, mas o pouco eu fico preso, porque tem a ver com a minha honra, tem a ver com a minha vaidade. Aí você diz assim:
Camila, como é que eu vou liberar quem me feriu? E o Senhor está dizendo para você: do errado eu não espero nada não, mas de você eu estou esperando algo há um tempo. De você eu estou esperando algo há um tempo. Mas foi ele que me feriu, foi ela que me bateu, foi ele que me roubou. Jesus vai olhar antes de ser livre, porque quem é livre de verdade, pastor Arnolfo, não fica preso a mais nem assim, abre essa boca, nem assim. Você acha que é livre porque virou empresário. Você acha que é livre porque agora paga as próprias contas. Você acha que é livre porque saiu da casa dos teus pais. Você acha que é livre porque agora não está vivendo um dogma religioso. Só que o Senhor está dizendo: liberdade de verdade você conhece quando sepulta o teu próprio eu. Aí você é livre de verdade. Seja livre. Liberdade de verdade é quando você não se torna mais carcereiro de si próprio. Deixa eu te falar uma coisa. Na maioria das vezes, nós somos nossos próprios carcereiros. Camila, isso é ruim? Diga, muito. Só que todo carcereiro tem na mão a... Então, se você é teu próprio carcereiro, isso é ruim, sim ou não? Mas qual é a notícia boa? Qual é a notícia boa? Quem vai abrir fica de pé num salto de glória agora. Camila, eu quero abrir, eu quero ser livre. Eu quero abrir, eu quero ser livre. Eu quero ser livre de mim mesmo. Eu quero ser livre das minhas próprias ideias retrógradas, religiosas, vulneráveis, filosóficas. Eu quero ser livre de conceitos educacionais que me impedem de viver a grandeza daquilo que Deus me confiou. Eu quero ser livre da vaidade que me prendeu num cárcere chamado perfeccionismo e não me deixa sair daqui para Deus me surpreender. Eu quero ser livre. Eu quero ser livre. Livre, livre, livre. Eu quero viver algo novo. Fecha esse ciclo. Faz meu coração arder de novo. Seja livre. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Glória. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Segura só um minutinho. Eu vou orar por você. Vou orar por mim também, porque eu preciso. E aí, quando eu disser amém, nós vamos voltar na parte que diz: Santo Espírito desce como fogo. Sabe por quê? Eu posso pregar aqui 1 hora como eu preguei, ou posso pregar 2, 3 ou 4. Isso não é sobre o quanto eu falo, é sobre o quanto você aguenta praticar o que ouviu. E o único que tem o poder de te convencer que você é capaz de praticar o que você ouviu é o Espírito Santo. Deixa eu te dar uma boa notícia. Não tenha dúvidas, Ele está entre nós nesta noite. Ele está entre nós nesta noite. Ele está aqui. Ele está aqui. Põe a mão sobre o seu coração aí agora. Jesus vai tomar o vinagre. Com a mão no coração, me ouça. Jesus vai tomar o vinagre e vai dizer: está consumado. Tendo dito isto,
entrega seu espírito. E o texto diz: e Jesus morreu. Jesus, depois disto, Jesus está morto. Responde para mim: morto reage? Morto fala? Jesus está? Mas ainda morto, sobre ele há uma que dizia: nenhum dos seus ossos poderá ser. Tem gente aqui, bota a mão no coração, que diz assim: Camila, eu já estou nessa fase, a fase 3. Camila, eu não tenho mais ninguém para perdoar. Eu já pedi perdão até para quem eu não devia. Camila, eu já até confessei os pecados que eu não cometi. Eu fiz tudo, eu estou na fase 3. O que é a fase 3? Morrer para si mesmo. Aí você pensa, minha pergunta, Camila, é: como é que minha vida vai mudar? Como é que esse ciclo de dor vai fechar? Se morto não fala, não reage. Antes eu ainda profetizava, antes eu ainda liberava, antes eu ainda orava, mas agora não há poder de reação em mim. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance fazer. Tem gente hoje aqui que está como morto. Tem boca, mas não pode mais falar. Tem pensamentos, mas não convém mais manifestá-los. Morto. No caso de Jesus era literal. Só que o texto diz que quando os soldados vieram, cada um com um pedaço de pau em sua mão, para arrebentar as pernas dos crucificados, fizeram isso com o da direita, fizeram isso com o da esquerda. E quando a gente está nessa situação, a gente pensa: o próximo sou eu. Fulano parecia que era mais crente do que eu e caiu também. O outro parecia que tinha mais condições do que eu e se arrebentou também. Próximo a ser arrebentado sou eu. Só que quando você está debaixo de uma, você não tem que olhar qual é a palavra que estava na vida do fulano. Você não sabe qual é o propósito que Deus tinha na vida do Beltrano. Você tem que saber qual é a palavra que está sobre a sua vida. Aí o texto diz: chegando-se porém a Jesus, vendo já morto, foram para arrebentá-lo. Mas o texto diz: não puderam. E João poderia até ter dito assim: não puderam porque José de Arimateia chegou dizendo: não toca nesse aí não, que ele é meu, Pilatos me deu, está aqui o documento. Poderia, talvez tenha até acontecido. Mas ele disse, uma vez que ele fez a releitura, porque depois que você aprende a ler, você não dá mais glória aos fatos, você dá glória à palavra. Você começa a dizer: isso não é coincidência não, isso é a mão de Deus, rapaz. Isso não é coincidência não, isso é Deus agindo. Aí João agora vai dizer: mas não puderam. Está dizendo que não tentaram? Está dizendo que não tentaram, gente? O pau estava na mão, a perna estava na cruz. Está dizendo que não tentaram? Está dizendo que não? Porque sobre ele havia uma que dizia: nenhum dos seus ossos poderá ser. Deus está dizendo: não tem problema se você não pode reagir agora. Se você estiver debaixo da palavra, você vai ver ela reagir por você. Fecha os teus olhos aí agora, porque a palavra de Deus vai entrar em salas que você não pode se defender, e ela vai falar em sua defesa. A palavra de Deus vai visitar juízes que não podem ouvir a sua defesa, e ela vai te proteger. O Senhor está dizendo a alguém: você não será quebrado. Você já bebeu vinagre, você já foi arrebentado, você conheceu o amargo da alma e a dor no corpo, mas quebrar ninguém quebra. Fecha os teus olhos aí agora, curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor. Pai, é no nome do teu filho Jesus que nós te pedimos, Senhor, aonde houver alguém que precisa encerrar um ciclo ainda este ano, tu tens a chave de Davi. Tu abre e ninguém fecha, tu fecha e ninguém abre. Oh Pai, fecha as portas que o Senhor não abriu, abre as portas que o Senhor viu que estão fechadas, e não deixa absolutamente nada que não seja tão somente a tua palavra se cumprir na vida dessa pessoa. Aquele que tu disse que salvaria, salva, Senhor. Aquele que tu disse que curaria, manifesta a tua palavra.
Ajuda esse jovem, esse homem, essa mulher, na galeria, na nave, na cantina, no terreno da igreja, aonde houver alguém ao alcance da voz profética, em casa, numa possível transmissão. Ah, Senhor, em nome de Jesus, ajuda essa pessoa a fechar o ciclo, a acelerar o processo, a fazer o pouco, porque o muito o Senhor já tem dado graça para ela passar, para ele passar. Agora, Pai, eu te peço, ajuda ele a fazer o pouco e a ter a certeza que até nas áreas da vida dele e na vida dela, que ele não tiver poder de reação, a tua palavra vai reagir por ele, a tua palavra vai reagir por ela. Eleva o nível de fé da tua igreja, eleva o nível de fé do tanque de Betesda cada dia mais, eleva o nosso nível de fé, aumenta a nossa fé nesta noite. Abra teus braços, o Senhor está derramando uma porção de fé, aumenta a fé do teu povo, ó Deus, para que eles sejam capazes de coisas grandes, mas também de coisas pequenas. Guarda o teu povo e dá vitória à tua igreja, porque ninguém vai quebrar quem está debaixo da tua palavra. Não vai quebrar a tua casa, não vai quebrar teu casamento, não vai quebrar teu ministério, ninguém vai quebrar. Olha a palavra de Deus reagindo. Olha a palavra de Deus entrando onde você não entra. Vai anunciando a palavra. Pai, nós oramos assim, em nome de Jesus. Quem concorda, diga. Quem concorda, diga.